Olá, eu sou Renata Santos e nesse vídeo eu vou falar sobre inteligência emocional, que é um tema bem recente. Se a gente pegar a história da humanidade, sempre se preocupou muito e se valorizou muito a inteligência intelectual, aquela capacidade de raciocínio, cognitiva, e a inteligência emocional era algo que nem se prestava atenção. Porém, com o tempo, foi se vendo que nem sempre era apenas suficiente essa capacidade de raciocínio, lógica, porque ainda assim aspectos emocionais repercutiam no comportamento das pessoas e faziam que elas tivessem maus resultados, né? Muitas vezes influenciados por essas emoções, instintos, impulsos, a pessoa era levada a tomar alguns comportamentos, ações e perdia assim grandes oportunidades, pessoas perdem empregos, pessoas perdem pessoas queridas nas relações. Então, o tema das emoções, da gestão de sentimentos, inteligência emocional, foi ficando mais evidente como que fosse uma necessidade para que a gente pudesse aprender e desenvolver isso, né? Então, o Daniel Goleman escreveu o livro que eu tenho aqui, vocês vão ver ele invertido ali, mas em 95 ele lançou esse livro, Inteligência Emocional, e popularizou cada vez mais esse conceito e essa necessidade que a gente tem de olhar para como nós estamos nos comportando, em base em que sentimentos, o que fazemos com os sentimentos, com as emoções, né? Esse livro então pôde dar voz a muitos estudos que estavam sendo feitos e trazer essa consciência dessa importância, né? Então, algo importante que é significativo e ele trouxe é que essa capacidade de reconhecer os sentimentos, reconhecer os seus processos internos, o que está acontecendo no teu mundo interno, com você, os seus padrões, e poder fazer uma gestão inteligente disso, né, para que você tenha bons resultados, que isso não significa você reprimir suas emoções, mas sim compreendê-las, colocar uma consciência nisso. Então ele trouxe como que isso é uma capacidade que algumas pessoas têm, mais desenvolvidas, mas que é possível desenvolver. E dessa forma também então abriu um leque de espaço para que as pessoas buscassem se trabalhar nesse sentido, né? Ou seja, eu posso modificar padrões, eu posso aprender, eu posso desenvolver. E isso é algo muito importante, né? Quando você começa a compreender tudo isso, né, e a trazer recursos, ferramentas, você pode transformar realmente a tua vida, né? E um primeiro passo, um pequeno passo é começar a identificar os teus processos, o que está acontecendo com você. Algo muito significativo, ao meu ver, que impedem as pessoas de fazerem essa boa gestão das suas emoções, é o primeiro de tudo, se permitir entrar em contato com elas, né? Muitas vezes a gente se bloqueia nessa questão de vivenciar emoções, é algo que pode nos dar muito medo, e a gente muitas vezes também julga algumas emoções e acaba não se permitindo sentir elas, né? Às vezes também desde pequenos a gente ouve algumas falas, alguns comportamentos que nos dizem que não deveríamos estar sentindo o que estamos sentindo, e aí a gente já começa a se bloquear no campo das emoções. Então, por exemplo, uma criança que seja, vamos dizer, o seu primeiro dia de escola, né? E ela tem medo, então o que ela ouve das pessoas, não, você não precisa ter medo, vai dar tudo certo, né? Então, o fato dela ouvir, você não precisa ter medo, já está invalidando aquele sentimento que ela tem e que é muito autêntico. Ela tem medo, é uma nova experiência, é um movimento novo na vida dela, né? Existem inseguranças, existe muito medo ali. E quando a gente diz você não precisa ter medo, a gente já está negando sentimentos e a gente já está dizendo que eles não são válidos, né? Então aí já começa, digamos, a sufocar as emoções. Ou, por exemplo, quando uma criança quebra um brinquedo, alguém quebrou, aconteceu alguma coisa, e ela chora, ela tá triste porque ela perdeu aquele brinquedo, aquela coisa que ela tinha. Existe ali um sentimento de tristeza que é genuíno, que é natural dela, é verdadeiro.
e a gente pode chegar alguém e falar, ai, que besteira, né? Porque afinal de contas é um brinquedo que para um adulto aquilo não é nada, né? Quebrou o braço da boneca. E daí você chega alguém e fala, ai, que besteira, não chora, né? Mais uma vez a gente está sendo treinado para ignorar um sentimento, para não se permitir senti-lo e bloquear esse sentimento dentro de nós, né? Então, algo que a gente vem vivenciando muito é isso, né? Ou seja, não se permitir alguns sentimentos, e isso é muito inconsciente, a gente vai recebendo esses aprendizados e a gente nem chega começa a entrar em contato com alguns sentimentos e corta isso, e corta, né? Mas esses sentimentos, essas emoções não vivenciados, eles vão fazendo uma bagagem emocional, um acúmulo de emoções, que em algum momento a gente vai ter que olhar para isso, a gente vai ter que limpar, resolver e atravessar esses sentimentos, né? Alguns sentimentos em nós podem ser mais, a gente se sentir mais tendo uma permissão de senti-los, expressá-los e reconhecê-los, e outros menos, né? Talvez a gente sabe lá no passado que se dizia para os homens, né? Homem não chora, ou seja, homem não pode ter medo. Então, quantas vezes era engole o choro, né? Ou isso não é nada. Ou também, isso muito para os homens, para as mulheres, ou que as mulheres tinham que ser muito dóceis, gentis, amáveis, pacificadoras. E como então uma mulher pode sentir raiva? Então era um sentimento também que não era muito permitido, né? Reconhecer que estou sentindo raiva e expressar essa raiva de alguma forma, né? Uma forma adequada. Então, muitas vezes, parte dessa dificuldade nossa de lidar com as emoções é realmente de nos permitir reconhecer e sentir essas emoções. Algo muito importante é a gente reconhecer o que está sentindo, se permitir acolher, né? Não ter nenhum julgamento, eu não deveria estar sentindo isso. Ou seja, aceitar aquela emoção que vem, que é natural. Eu vou falar no próximo vídeo, essa emoção tem uma causa, tem um motivo dela estar ali. Eu posso até utilizá-la para compreender melhor o que está acontecendo comigo e assim também atravessar esse momento que eu estou vivenciando, ou seja, esse sentimento, essa emoção está trazendo uma informação muito importante para mim, né? E à medida em que eu me permito ter essa emoção, vivenciar, eu passo por ela, né? As emoções, às vezes, elas são tão intensas e parecem que vão nos destruir de alguma forma, ou que a gente não vai conseguir lidar com elas, mas a gente consegue. É como se existisse uma curva, né? Então, uma emoção, se eu começo aqui a sentir num nível baixo, eu vou subindo, vou sentindo, ela vai se intensificando, vai chegando num ponto lá em cima, que parece que aquilo vai ser, né, super forte, chega lá em cima, num nível altíssimo, né, e depois ela começa a descer. Existe um ciclo da emoção. Você vivencia, ela vai se intensificando, chega lá em cima e ela começa depois a declinar, a decair em intensidade. Então, se eu tiver essa capacidade de sustentar essa emoção que eu estou sentindo, permitir, deixar que ela venha e atravessar todo esse ciclo, né? Ela vem, sobe e vai e termina, né? A nossa grande dificuldade é que no meio desse trajeto dela, a gente muitas vezes bloqueia. Então ela tá se manifestando, tá vindo o sentimento, tá subindo, mas eu não permito que chegue no topo e que depois decline. Então ali eu corto, eu bloqueio, já sejam por essas mensagens do inconsciente coletivo, já sejam por essas mensagens que eu ouvi lá na minha infância, que eu não devo, já seja por um medo meu de vivenciar essas emoções, e eu bloqueio, né? E quando eu bloqueio, muitas vezes também vão se formar novas emoções, né? Sentimentos secundários, enfim, toda uma dinâmica que eu vou explicar um pouquinho depois nos próximos vídeos, mas eu não atravesso e eu gero só uma carga emocional que em algum momento tá ali comigo e que eu vou ter que lidar com ela, né? Então a mensagem de hoje é acolher as tuas emoções, buscar sustentá-las com uma naturalidade,
Um grande recurso para a gente atravessar, já que esse momento pode ser desafiante, né? Desse pico lá em cima, enfim, de todo o ciclo de uma emoção. Algo que ajuda é, por exemplo, a respiração, né? Existem algumas técnicas em que, por exemplo, a gente simplesmente respira, né? Acolhe, deixa que venha. Eu sei que a emoção vai passar, né? Eu sustento essa emoção que está vindo em mim, já seja medo, raiva, tristeza, sustento essa emoção até ela passar, né? Então, isso é muito liberador, tá? Então, acolha as tuas emoções, se permita, permita que ela exista em você, respire, busque acolher e ela vai passar, né? E eu vou trazendo então nos próximos vídeos algumas outras dicas, algumas outras informações sobre as emoções, como fazer esses processos para que você tenha cada vez mais recursos de atravessar e trazer consciência, né, sobre tudo que está acontecendo em você para a sua vida. Se você então gostou desse vídeo, compartilha e até o próximo.